Frederick Taylor e a Administração Científica. Grande parte das corporações mundiais que conhecemos hoje foi impulsionada ou transformada pela Revolução Industrial. A Revolução Industrial lançou a base de um novo tempo, transformando profundamente não só o mundo das organizações, mas toda a sociedade. A economia deixou de ter uma base artesanal e manufatureira para se firmar na produção industrial e mecanizada. Surgiu um primeiro paradigma de administração, defendendo racionalização da produção, divisão de trabalho, divisão de tarefas em múltiplas etapas, supervisão segregada e obediência hierárquica. Dentro da dramatização, a lavagem de louça representa a forma empírica de demonstrar a pouca eficiência de um trabalho não especializado. Fátima, a lavadora de louças, levava cerca de 3 horas para lavar a louça. Lavar, enxaguar, ensaboar, secar, tudo isso fazia com que o seu trabalho fosse muito pouco eficiente. Já Harris, como vocês verão no exemplo a seguir, mostra uma forma muito mais especificada de trabalho, com muito mais eficiência. O início do século XX foi um momento de grandes transformações tecnológicas, econômicas e sociais. Foi a época em que surgiram e cresceram empresas para fornecer os novos produtos que haviam sido criados e que as pessoas desejavam em grandes quantidades. Automóveis, lâmpadas elétricas, aparelhos de som, cinema e telefones. Uma das preocupações marcantes dos administradores dessa época era a eficiência dos processos de fabricação. A pessoa que conseguiu montar um conjunto de princípios e técnicas para tratar da eficiência foi Frederick Taylor, líder de um grupo que promoveu o movimento da administração científica. Os princípios e técnicas criados por esse movimento procuravam aumentar a eficiência da produção por meio da racionalização do trabalho para evitar o desperdício e promover a prosperidade dos patrões e dos empregados. Em 1911, Taylor publicou o livro Princípios da Administração Científica, no qual propôs métodos de trabalho objetivando aumentar a produtividade. Ele também afirmava que a administração científica, como denominou o seu método, resultaria em menos esforço físico e, portanto, maior satisfação do operário. Esta foi, sem dúvida, uma época memorável. Um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, os dirigentes aceitaram a proposta de Taylor e muitos adotaram seu método. No entanto, os trabalhadores tiveram uma reação diferente. Em janeiro de 1911, uma comissão especial do Congresso norte-americano se reuniu para questionar o Sr. Taylor. A dramatização que apresentamos a seguir se baseia nos anais daquela reunião. Boa tarde, Sr. Taylor. Muito obrigado por ter vindo aqui. Nós apreciamos muito a sua presença. Mas, começando com a pergunta, o senhor poderia me dizer o que é a administração científica e como é que ela funciona? Senhores, a administração científica é um sistema que economiza trabalho, permitindo que as pessoas produzam mais em menos tempo. Ela se realiza quando as gerências e os operários trabalham juntos, como parceiros, e não como adversários. E como o senhor consegue isso, Sr. Taylor? Ora, meu jovem, é simples. Os dirigentes definem o trabalho a ser feito, então oferecem funções apropriadas. Então, recompensas necessárias para fazê-los. Os princípios da administração científica tornam isso possível. E o senhor poderia me dizer quais são esses princípios? Claro, meu jovem. Os princípios são simples. Primeiro, isolamos as tarefas. Depois, selecionamos o trabalhador modelo. A seguir, estudamos e cronometramos os movimentos exatos do trabalhador. Depois, redesenhamos os espaços
espaço de trabalho, eliminando os movimentos desnecessários. Finalmente, treinamos o trabalhador quanto a modo melhor e mais eficiente de desempenhar a tal tarefa. Consegui entender, mas o senhor poderia dar para nós um exemplo um pouco mais específico? Certamente. Você deve conhecer o meu amigo, o Sr. Greg Kilber. O Sr. Greg Kilber obteve muito sucesso ensinando um grupo de pedreiros a assentar tijolos de modo mais eficiente. Antes, eles faziam 18 movimentos, mas o Sr. Kilber reduziu a tarefa para 5 movimentos. Entendeu? É muito simples. É basicamente esforço desnecessário e trabalho muito mais eficiente. Nesse exemplo, podemos ver o grande esforço que o trabalhador faz, agachando e pegando os tijolos embaixo, antes da aplicação do método do Sr. Kilber. O Sr. Kilber implementou os tijolos na altura da coluna do trabalhador, gerando muito menos esforço e muito mais eficiência e produção. Repare como é mais prático. O trabalhador produz muito mais, se cansa muito menos. A produtividade aumenta cerca de 300%, mas o salário do trabalhador somente 30%. Seria justo? É o que o Sr. Taylor irá responder. Entendido, mas eu fui informado que o método que o Sr. Kilber desenvolveu, ele aumenta cerca de 300% a produtividade. No entanto, o trabalhador só recebe 30% a mais do que ele tem trabalhado. O senhor acha esse objetivo justo? De acordo com a ideia que eu estava falando para o senhor no passado, imaginemos, ao levar os tijolos nas mãos do pedreiro, se eliminou muitos movimentos desnecessários e aumentou substancialmente a velocidade do trabalho. O princípio da administração científica permitiu que ele alcançasse esses resultados. Porque no método do Sr. Kilber, o pedreiro passou a usar cerca de apenas 1/3 da energia que usava antes. Ele ganhou 1/3 a mais por apenas 1/3 do esforço. Entendido. Bom, muito obrigado aqui pela sua entrevista. Creio que tenha ajudado todo mundo, todos os espectadores aqui do nosso trabalho de administração científica. Muito obrigado, senhor. Desculpa bastante. O Taylorismo desenvolveu-se em uma época de notável expansão da indústria, e junto com a outra inovação revolucionária do início do século, a linha de montagem de Henry Ford. Foi Henry Ford quem elevou ao mais alto grau os dois princípios da produção em massa, que são a fabricação de produtos não diferenciados em grande quantidade, peças padronizadas e trabalhadores especializados. A grande aceitação dos princípios da administração científica e da linha de montagem é responsável pela notável expansão da atividade industrial em todo o mundo. Hoje em dia, a tecnologia sofisticou-se. Há robôs ao lado de pessoas, computadores, cronômetros digitais e câmeras de vídeo. No entanto, os princípios são exatamente os mesmos. Taylor continua a ter razão. As técnicas são apenas auxiliares dos princípios. Está dando uma receita fazer esse trabalho. Não quer ter trabalho nenhum. Não, mas eu vou terminando aqui.